De volta, essa é uma viagem longa, eu avisei. Você vai encontrar alguns high grade emissions, sempre saqueia quando você localizá-los. Também vamos encontrar alguns inimigos pelo caminho, eventos de recuperação de material. Vidas é o nosso objetivo para coletar um pouco mais de valor. De vez em quando vão aparecer encontros diferenciados, conserto de naves, falta de combustível, pods de recuperação, tem de tudo. Nosso primeiro planeta é estilo Terra. É uma pena que só dê para observar e no máximo escanear. Não é possível entrar nesses planetas ainda, mas ainda é uma bela visão. Quando eu comentei que você deveria começar a pensar numa lista de músicas ou num podcast longo, é porque essa aventura realmente leva alguns dias. Dá para brincar de tirar o alvo várias e várias vezes durante esse percurso, mas no final das contas, o ideal é que você evite o combate, ou pelo menos seja mais cuidadoso que o habitual, para não ter dor de cabeça. Se você quiser ter um pouco mais de segurança de não perder o investimento da viagem, a cada mais ou menos 10 saltos, você pode parar em um porto grande e fazer a venda dos dados de exobiologia. Assim você vai acumulando parcelado. Você não vai ter aquela surpresa de pegar todo o valor de uma vez só, mas você consegue acumular parcelado e se houver algum acidente, você não perde tudo que você investiu. É uma ideia que, para mim, parece mais funcional, especialmente para quem está começando. De vez em quando você pode brincar de Carmageddon, se é que você me entende. Só não esqueça de aumentar a força do escudo para não sofrer nenhum dano e Double Kill. Você não precisa parar em todos os planetas que você marcou no Spence, mas para na maioria deles, não só pelos materiais, sim, isso é útil, mas pela experiência, pelo ambiente que você está passeando, conhecendo. E no final das contas, é o caminho que faz a viagem ser interessante. Então, comandante, aproveita a jornada. Vamos mudar o nosso destino para DLYD61. Por que uma parada nessa área? O que tem de especial aqui? Justamente essa base. Nesse porto nós podemos vender os nossos dados de exobiologia. Se você já não vendeu a maior parte, venda tudo a partir desse momento para deixar a sua consciência leve de qualquer acidente e você não perdeu todo o processo da sua viagem até esse momento. Essa aqui é uma base de um comandante. Essa é uma boa ideia, tá bem perto de Jameson, tá útil. Sempre que você entrar em uma base dominada por algum líder, você vai encontrar algumas pichações. Algumas são engraçadinhas, outras são meio que ameaças. E uma curiosidade extra. 470 milhões. Tá bom. Eu pulei algumas áreas que eu deveria ter saltado, mas é um valor decente. Tem uma promoção de exobiologia. Comprou combustível, comprou munição, confirmou que seu SRV está funcional. Tá tudo perfeito? Vamos lançar. Antes de apertar a hipervelocidade, eu preciso te lembrar. Confirma que você está no modo solo ou no modo de grupo. Pra não reclamar depois que você foi atacado por algum outro comandante que estava brincando de sniper. Ele mostrou agora a minha promoção de coletor. Beleza. Aperta 1. Mapa do sistema. A primeira coisa que você nota quando chega em RIP 12099 é a falta de bases orbitais e a quantidade excessiva de porta-frotas. Mas isso vem com um ágil. Geralmente você tem que pagar um pouquinho a mais pelo serviço que eles disponibilizam. O que nós queremos está aqui. RIP 12099 1B. Chegou a uns 6 mm. Apertar um 1. E tá vendo aqui Jameson Crash Site? Vamos travar o destino. Bem-vindo a Jameson Crash Site. É uma cobra MK3, eu tinha esquecido disso. Bom, existem duas formas de você proceder a partir de agora. Aterrissar a sua nave e utilizar o SRV para coletar esses containers e também fazer a leitura desses pontos de dados, ou usar a sua própria nave e coletar somente os dados. As primeiras rodadas, eu recomendo que você use o SRV. Depois, fica só na nave que é mais rápido. Tenta não parar exatamente colado com o objetivo e vamos sair com o nosso SRV. Aciona a sua arma avançada, trava a mira em um dos comunicadores e segura o botão direito do mouse. Feita a leitura, ele vai te avisar que foi feito o download, coletou 3 tipos de download desse sinalizador e vamos pro próximo. Abrir o coletor de cargas, é isso aqui nós queremos. Deixa eu mudar para o modo de combate para ficar mais fácil de marcar. Beryllium é bom e tá de graça. Tem um comunicador logo embaixo da nave, aproveita para fazer o scan dele. Mais um,
Enquanto isso, aproveita e escaneia a nave também para receber os downloads de informação do acidente. Quando tá aqui agora, você tem um e-mail a mais. Você sabe que limpou a área quando você travar sua mira nos comunicadores e ele aparecer com esse sinal. Parece uma Pokébola. Uma última coisa antes de continuar. Vamos nesse geyser. Você notou que apareceu uma caixinha ali? Crystalline Cluster. 3 tiros é bastante, trava a mira nele. Olha o num novo material descoberto. Então agora você tem a opção de voltar para sua nave e deslogar, ou deslogar aqui mesmo. Mas por que você deslogaria? Simples. Sempre que você deslogar e logar novamente, todos os downloads e itens que estão nessa área são restaurados. Então nós podemos coletar todos os downloads possíveis e mais alguns materiais extras utilizando esse método. Tenho, porém, alguns comandantes consideram isso uma quebra de imersão. Vai da sua opção se você prefere ir para outros ambientes coletar mais material ou deslogar e logar e fazer uma coleta que levaria horas em questão de 30 a 40 minutos. Finalizado o processo, por volta de 30 minutos. Qual que é o próximo passo? Aperta 2. Vamos checar os e-mails e o lore dessa área. Eu recebi as promoções, né? Exobiologia, compilador, coletor, um pouquinho mais elaborado, né? E agora os logs de descoberta. Esse é um e-mail que ele funciona como se fossem várias camadas. Essa é uma história muito legal, eu não vou spoiler para você. Leia, é realmente interessante. É a história de um comandante que vai fazer uma missão e descobre que está no meio de uma encrenca muito maior do que ele imaginava. A mensagem final é bem bonita e estamos terminados aqui. Nosso próximo destino fica em Diaguandri. Não é absurdamente longe, acho que vai dar uns 2 saltos. 3 saltos. Dessa vez, como temos material valioso na nave, ó, o rumor estava certo, nós temos um pirata da nossa cola. Chegamos na área, não desacelera, vamos procurar por Ray Gateway. Tá logo de cara aqui. Mas vamos aproveitar que já estamos aqui. E sim, eu sei que tem um pirata atrás, mas eu tô meio que enrolando para ver se ele aparece. Eu enrolei um pouquinho para o pirata nos alcançar, mas pelo visto ele ficou chateado com o meu salto, então deixa quieto. Numa próxima vez eu mostro como escapa de um ataque de pirata. Ray Gateway é um porto realmente interessante, tem 2 traders, um de material e um de tecnologia. É uma área que você vai visitar mais vezes, não é só dessa vez não. Mandar aportar, Support Services, nós queremos contatos, material trader e de tecnologia. O que nós precisamos? Pelo menos 25 unidades, o ideal seria 40 de cada um dos downloads a seguir. Eu vou listar na tela para facilitar, mas também vou mostrar a troca do material. E como é que você faz a troca? Por exemplo, vamos escolher aqui esse atípico no Wake Scans. Aperta espaço em cima dele. E agora vamos num dos downloads que nós temos com maior valor. E você vai observar que existe uma taxa de troca. Alguns entregam 2 para 9, outros 2 para 27. Mais abaixo nós temos o firmware craqueado, firmware de consumidor modificado. São os que mais tem e são um pouco menos usados que os dois acima. Então eu vou focar nesses dois para começar. 80 para 40, parece bom. Quando você está na mesma guia, costuma ter uma taxa de troca melhor. Antes era 2 para 1, agora é 1 para 3. Aperta espaço nesse camarada, clica no modificado e eu acho que pela taxa 60... Não, vamos pegar 90. A troca é muito mais válida quando você está na mesma guia. Precisamos do patch de segurança também. Vamos ver. Aqui tá ruim. 6 para 1? Não, péssima troca. Mas nós temos o adaptativo aqui que tá 2 para 1. Aqui também tá 2 para 1. Vamos pegar esse daqui, o adaptativo. Pelo menos 40. Não foi a troca mais feliz. Vamos ter que voltar e completar mais em Jameson. Mas esse aqui pelo menos é o download mais rápido de completar, menos mal. E aí você deve estar se perguntando por que eu preciso coletar tanto material em Jameson? Por causa desse camaradinho aqui, Datamine. A taxa de troca dele é horrível. É 6 para 1, 36 para 1. É bem ruim. Então nesse caso, vamos ver... O mais fácil que nós conseguimos achar é o adaptativo. Uma viagem só já enche a nave rapidamente. O problema é que são 6 para 1, nós precisamos de pelo menos 20 unidades disso. E vamos lá. Vamos acelerar um pouco esse processo. Fazer com a nave dessa vez. 100, de 100,
150 de 150, 176 de 200 e 239 de 250. Firma. 25. Ok. Para o Data Mined eu acho que isso é o bastante. Eu vou completar mais uma vez a viagem de Jameson, ou seja, vai ser a quarta vez, mas pelo menos eu garanto que não vai ficar faltando material. Enquanto isso, o que você pode fazer também é adicionar esse local ao seu bookmarks, ao seu favoritos. Mesma coisa, Ray Gateway, seu material trader, e na lateral, Deck Broker. E divide com o seu esquadrão e os seus favoritos. O adaptativo está completo. O atípico está praticamente completo. O crackhead completo. E o modificado completo. Beleza. Eu acho que o que nós temos já vai dar e sobrar. Se você ainda não escaneou a nave do Jameson, faça favor a si mesmo, escaneie a nave, dá uma lida nos e-mails que contam a história do que aconteceu aqui, por que esse acidente aconteceu e como é a despedida dele. E vamos continuar. Mas não hoje, porque esse vídeo já está longo demais. Até a próxima!